vamos lá para mais uma resolução da CESP, do CESP. Gosto muito das questões do CESP, né? Porque são bem chatinhas. Mas essa aqui é bem fácil, eu não sei nem de que concurso foi esse. Mas eu peguei aqui e achei interessante, facilzinho. Então vamos lá, ele diz assim, ó, um bloco de 100 newtons de peso. Isso aqui, ó, quando ele diz 100 newtons de peso, não é a massa. É peso. Peso é força, certo? Sobre um plano horizontal, certo? Sem atrito. Pronto. Se não tem atrito, né? Muito fácil a questão. É puxado por uma força de 90 newtons, então essa força aqui, F, ela tem 90 newtons de intensidade. Tem esse sentido aí, né, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então a horizontal aqui é essa com o plano, né, com a horizontal. Aí eu traço uma paralela a esta aqui, né, e forma um ângulo de 60 graus, ok? Eu poderia transferir esse vetor para cá, né, para formar 60 graus com a horizontal, mas o que foi que eu fiz? Eu transferi esta horizontal, tracei uma reta paralela a ela aqui e fiz essa medida aqui de 60 graus, ok? Fácil. Ele quer saber, nessa situação pode-se afirmar que a força normal exercida pelo plano horizontal é igual a 100. Então ele está dizendo que a normal exercida aí pelo plano é igual a 100 newtons. Vamos ver se isso é verdade, né? Então vamos lá, como é que eu posso resolver isso aqui, certo? Para resolver isso aqui, primeiramente eu vou fazer a decomposição das forças. Como assim? Essa força F aqui, ela está meio oblíqua, né? Ela está com inclinação, então eu vou decompor ela aqui, ó. Vou fazer assim, tracejado, né? Não vai ficar muito reto, mas... Então vamos lá, então eu tenho aqui a FY, e aqui eu tenho a F. Opa! E aqui eu tenho a minha componente Fx. Aí eu fiz a decomposição dessa força F em, né, em duas, certo? Força Fy e Fx. Por quê? Porque eu não quero trabalhar com vetor oblíquo. Então isso aqui vai facilitar meu cálculo, porque eu tenho agora uma força na vertical e uma força na horizontal, certo? E agora o que é que eu vou fazer? Primeiramente eu vou calcular a resultante das forças, ok? Como ele quer saber se a normal vale 100 newton, então eu vou trabalhar só com a resultante na vertical, porque ele só quer saber a normal. Então não tem para que usar f de x. Então o que é que eu vou fazer? Na horizontal, quais são as forças? Na vertical, quais são as forças que eu tenho? Eu tenho a força peso, eu tenho a força, a componente y da força F, e tenho a normal, né? Todo mundo sabe que a normal, a força normal, ela é perpendicular ao plano. No caso aqui, como é horizontal, então ela é perpendicular ao plano, certo? E força normal e força peso nunca se anulam, né? Porque eu já vi muita questão dizer que a força normal e a força peso são forças de ação e reação, por isso se anulam. Não, então não caio nessa pegadinha. Então vamos lá. Normal, eu tenho duas forças no sentido para cima, certo? Na vertical, e tenho a força peso para baixo. Então a minha resultante será N, certo? Vou colocar assim, N mais F de Y menos P igual a massa vezes a aceleração. A questão, ela não fala, deixa eu ver aqui, se está na... Não, ele não fala se está em movimento. Ele está dizendo que é puxado e tal. Então, vê só. Como ele não falou, eu posso fazer o seguinte. Eu vou considerar que esse corpo,
ele não está em movimento, porque a questão o enunciado não trouxe. Geralmente ele deveria dizer se está em movimento, se não está, se está em equilíbrio e tal. Mas assim, ele disse que está sendo puxado. Ele não descreveu o movimento, nem disse que não tinha atrito, então vamos lá, vamos considerar que aqui esse bloco não está em movimento, né? Então se ele não está em movimento, ele não vai ter aceleração, ok? Então se ele não tem aceleração, essas forças aqui estão em equilíbrio. Então, organizando isso aqui, eu vou ter que normal é igual normal mais a componente y da força F. Eu vou passar a força peso para lá para ficar positivo. Beleza? Pronto. E agora é só resolver isso aqui, ó. Eu não sei quem é a minha F e y. Certo? Eu tenho que descobrir isso aqui. Isso aqui eu já sei que é 100, ó. Então P vale 100. Então eu substituo. No lugar de P eu já posso colocar 100. Era negativo, quando passa para o outro lado fica positivo. Esse M aqui também vai sumir, né? Porque a multiplicação de M por 0 vai dar 0. Ok? Então isso aqui, ó, tudinho vai ser 0, porque a aceleração é 0. Pronto. Então ele está dizendo, ó, ele disse que a normal é 100. Exatamente 100. Eu acho que nem precisaria fazer esse cálculo aqui. Por quê? Vê só, vamos usar a lógica, né? Eu vou passar essa componente y aqui da força F para o outro lado. Então aqui vai ficar negativo, beleza? Até que vocês entenderem, né? Ele disse que essa força aqui é 90. Ok? Se eu colocasse 90 aqui, 100 menos 10, 90. 100 menos 90, 10. Então a normal aqui daria 10. Deu 100? Não. Então tá errado. Só olhando aqui eu já sei que não vai dar igual a 100. Vai ser 100 menos alguma coisa. Só que não é 90. Eu não posso colocar 90 aqui. Certo? Eu sei que vai ser um valor menor do que 90. Então esse f de y aqui vai ser um valor, esse f de y aqui vai ser um valor menor do que 90. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo retângulo. Ok? Essa componente aqui é a minha hipotenusa. Então, num triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre maior. Correto? É o valor maior. Esse aqui é o meu cateto. Eu vou chamar ele de cateto adjacente. E esse aqui é meu cateto oposto. Então, se isso aqui é o cateto oposto desse triângulo aqui, certo? Ó, triângulo retângulo. Então, se isso aqui mede 90, esses dois valores aqui vai ter que ser menor do que 90. Então vai ser 100 menos um valor menor do que 90. Quando eu fizer essa subtração, não vai dar 100. Então a questão está errada de cara. Mas como é que eu acho esse valor f e y? Então vamos lá. Vocês têm que lembrar daquilo lá, do seno, do cosseno, né? Todo mundo lembra que o seno, no caso desse ângulo 60, ele é igual a cateto oposto, não é isso? O meu cateto oposto é esse aqui, ó, oposto ao ângulo. Cateto oposto. Se aqui é f de y, aqui é f de y. Se aqui é f de x, aqui é f de x. Mas eu só estou olhando para esse triângulo aqui, ó, certo? Então, ó, essa parte aqui é meu cateto oposto. Então, o meu cateto oposto é f de y dividido pela hipotenusa, que é quanto? 90. É f, né? Mas f não vale 90. Cruzando aqui, não, antes de cruzar, o seno de 60 é quanto? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Como é que eu sei disso? Olha aqui a regrinha. Seno, cosseno, os ângulos notados aqui, 30, 45 e 60. Então eu faço assim, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloco raiz em tudo, menos no 1, né? Porque o 1, raiz de 1 é 1, então não precisa colocar raiz no 1, e divide tudo por 2. Isso aqui é um bizu para montar, né? Para saber pelo menos esses ângulos básicos aqui, fundamentais, né? Então, ó, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 2, que é igual a f de y sobre 90. Então, fazendo esses cálculos aqui, ó, meio pelos extremos. F de y vezes 2
2f de y. Certo? Não vou botar essa setinha não. E raiz de 3 vezes 90 vai dar 90 raiz de 3. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então f de y vai ser igual a 90 raiz de 3 dividido por 2. Então eu dividi 90 por 2, dá 45 vezes raiz de 3. Todo mundo sabe que a raiz de 3, né? Não vai ter raiz exata, mas vai ser um valor 1 ponto alguma coisa, 1.9. Não vai ser nem 2 o valor disso aqui. Também não interessa a gente saber. Então vê só, vê que interessante. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 45 vezes um valor menor do que 2. Certo? Então 45 vezes 1,89, sei lá quanto é, vai dar menor do que 90. Menor do que o valor da força F. Então é como eu disse, se eu fizer 100 menos esse valor, não precisava fazer isso. Vai dar, desculpa, vai dar um valor menor do que 100, muito menor do que 100, né? Então essa alternativa aqui, ó, está errada. Detalhe, não precisava fazer esse cálculo todo, era só usar aquela minha lógica até aqui, ok? Eu fiz porque tem sempre alguém que quer, né, aprender, vai que precisa usar isso, né? Então até a próxima aula e valeu!